Desde os primeiros relatos da vida humana, o homem usufrui da natureza para garantir alimento e abrigo. Primeiramente, nômades passaram a se fixar e desenvolver comunidades quando descobriram sua capacidade de cultivar a terra. Assim, com o passar dos anos, o homem foi desenvolvendo ferramentas que lhe ajudassem no trabalho do campo e aumentassem a sua produção. Com a Revolução Industrial no século XVIII, ocorreu a mecanização do campo, o que elevou a produtividade a níveis jamais vistos antes. Foram criadas maquinarias que substituíram grande parte das funções humanas. Consequentemente, muitas pessoas ficaram desempregadas e se viram na necessidade de sair do meio rural em busca de emprego e moradia nas cidades. Em 1950, essa modernização tornou-se mais intensa. Estudos em laboratórios começaram a desenvolver plantas modificadas geneticamente para serem mais produtivas e também defensivos agrícolas. Em 1960, no contexto da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, com a intenção de adquirir aliados e garantir lucros com a exportação, os Estados Unidos propôs a Revolução Verde. O pretexto era aumentar a produção de alimentos e acabar com a fome no mundo. Assim, os Estados Unidos passaram a implantar a modernização, diminuindo impostos, facilitando a exportação e incentivando a compra de sementes híbridas, adubo e maquinários para países subdesenvolvidos. Produtores dos países em desenvolvimento, como Brasil, México e Índia, buscaram empréstimos em bancos para poderem comprar. O aumento na produtividade foi grande, mas não eliminou a fome, porque os produtos plantados eram principalmente cereais exportados para países industrializados, como Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Até 1970, foi vivenciado o milagre econômico, com o aumento do crédito rural e incentivos à produção agrícola. Grandes propriedades tiveram acesso a subsídios, pesquisa, tecnologia e assistência técnica para produzir para o mercado externo. Enquanto isso, produtores menos capitalizados ficaram com terras menores, utilizando práticas tradicionais e mão de obra familiar para produzir alimentos para as cidades. O êxodo rural foi ainda mais intenso. Em 1980, foi um período de crise e retração. Os benefícios passaram a ser mais seletivos, subsidiando menos produtores para concentrar os investimentos naqueles que cultivavam cana-de-açúcar, trigo, soja, cacau, algodão e laranja. Sem subsídio, muitos daqueles que já haviam se endividando pegando empréstimo com os bancos, agora se viram ainda mais atolados em dívidas e tiveram que vender suas propriedades. No começo dos anos 90 é que esse quadro se reverteu. Com a criação de novos empregos urbanos em indústrias e comércios, a demanda interna de produtos agrícolas voltou a crescer. Programas sociais que enfatizavam a importância da nutrição e da alimentação saudável também colaboraram com as vendas. Desde os anos 2000, o investimento em pesquisas e tecnologias voltado para a agropecuária manteve altos índices de produtividade, colocando o Brasil em posição de destaque, com o apoio e recursos de algumas empresas, principalmente da Embrapa. Muitas tecnologias foram desenvolvidas. As plantas modificadas geneticamente tornaram-se cada vez mais resistentes a doenças e a produção brasileira, antes focada em café, arroz, milho, carne bovina e suína, deu lugar a frutas, cana-de-açúcar, soja, leite, ovos, carne de frango e laranja. A
A distribuição espacial da produção também se modificou. As grandes produções de grão saíram do sul e do sudeste para regiões como centro-oeste, norte e nordeste, onde é possível cultivar em áreas maiores. Nos últimos 10 anos, a agropecuária manteve seu crescimento constante, graças aos créditos rurais. Somente no período de 2003 a 2010, mais de 270 bilhões foram aplicados no país. Os investimentos em modernas máquinas agrícolas, a mudança da política cambial de 1999 e o forte comércio de produtos em que antes o país não tinha tradição, como carnes, também foram responsáveis pelo desenvolvimento do setor na última década. A partir de 2010, o Brasil tornou-se o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos e União Europeia. Minas Gerais, em 2017, possui recordes históricos para o milho, soja e sorgo. O estado acumulou 74,5% do valor das exportações nacionais de café. Por outro lado, evidencia-se uma redução nas exportações de leite e laticínios, com valor de 45,8% inferior. A produção mineira de ovos de galinha cresceu 4,3%, enquanto a produção de mel aumentou 11,1%. Apesar de toda essa produtividade que impulsiona a economia brasileira, especialistas questionam a qualidade dos produtos, uma vez que o Brasil é o país que mais emprega agrotóxicos e sementes transgênicas, os quais têm prejudicado o solo, nossa saúde e contaminado o meio ambiente. Alguns estudiosos acreditam que, futuramente, esse modelo de produção se tornará insustentável, com prejuízos tão grandes para a saúde que os lucros dessas exportações não poderão cobrir. Então, fica aqui a pergunta: será mesmo que você tem uma alimentação saudável?